Fala rapaziada, firmeza, bem-vindos a mais um vídeo Cartola Futebol. Eu sou o Kaique, estou aqui com mais dois membros do canal e um convidado, Marcelino, que é repórter. Repórter de campo. Ele entrevista alguns jogadores aí. A gente vai colocar as fotos pra vocês aí, pra vocês verem. Pode rodar aí as fotos. Agora Fala aí, Marcelo. É um prazer estar aqui com todos vocês. Vocês que estão aí na internet, estão pesquisando esse site. Uma boa tarde. Eu espero que vocês fiquem felizes aí com essas fotos aí maravilhosas. Repórter esportivo, eu sempre repito e falo, é tipo rapadura. É doce, mas não é mole. Então vamos começar falando pelo Campeonato Brasileiro, as rodadas do Campeonato Brasileiro. Começando pelo jogo Flamengo Atlético Paranaense. Amanhã, sábado, o jogo será realizado no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. É o único jogo do Campeonato Brasileiro amanhã. Sábado. Então vamos dar os palpites para esse jogo? Flamengo Atlético Paranaense. Em Cariacica. Isso. Pra mim, eu vou de 2-1 Flamengo. Você vai de quê, Gustavo? Eu vou 1-1. Eu vou de 2-0 Flamengo. 2-0 Flamengo, tô com o Davi. É nóis. Agora o próximo jogo, vê aí, Marcelino. Temos no domingo o jogo das 11 horas entre América Mineiro e Santos, o jogo realizado no estádio Independência, em Belo Horizonte. Então vamos dar palpite para esse jogo. Vamos, pra mim, 2-0 Santos. Kaique, Eu vou com o Gustavo também, 2-0 pro Santos. Marcelino. 1-1, o América Mineiro vem na crescente com o trabalho do Anderson Moreira. Eu vou de 1-0 pro Santos. E no domingo teremos aí Figueirense e Sport no estádio Orlando Scarpelli. Teremos também na arena do Palmeiras, Palmeiras e Vitória. No Couto Pereira, Coritiba e Ponte Preta. E teremos também o jogo das 16 horas, Internacional e Fluminense e Santa Cruz e São Paulo. O jogo será no Arrudão. Internacional e Fluminense será no Gigante da Beira-Rio. E na segunda-feira, 2 jogos, Atlético Mineiro e Chapecoense e Corinthians e Cruzeiro. Vamos às opiniões aí, os palpites aí de Figueirense e Sport. Eu vou de 2-0 pro Figueirense, em cima Eu do vou Sport. de 1-0 pro Figueirense também. Eu vou de 1-0 pro Figueirense, que nem o Kaique. Nós três aqui. 1-0 também. É, Pra mim, 1-0 para o Sport. O Leão vai rugir alto lá no Orlando Scarpelli. Palmeiras e Vitória no Allianz Parque, estádio do Palmeiras. Pra Difícil mim- ganhar o Palmeiras lá, né? Pra mim, 3-0 pro Palmeiras. Pra mim, 2-0 Palmeiras. Palmeiras caiu muito, então eu vou de 1-0 pro Palmeiras. 1-1. Acho que o Leão vai tentar morder o porco lá na arena. 1-1 pra mim, esse jogo entre Palmeiras e Vitória da Bahia, o Leão da Barra. Próximo jogo aí, Coritiba e Ponte Preta. No Couto Pereira. no Couto Pereira. Coritiba tá mal, né, no Tá campeonato. mal, tá Péssimo. na 19ª Tá posição. péssimo. Pra mim, eu vou de 0-0. Eu acho que o Coritiba vai ganhar esse jogo 1-0. Vai se recuperar agora nesse campeonato brasileiro. Pra mim, 0-0. Pra mim, vitória da Ponte Preta. A Ponte Preta vem numa ascensão muito boa, vem numa crescente muito boa no Campeonato Brasileiro. Venceu o Botafogo por 2-0. Pra mim, a Macaca vai dar uma bananinha para o Coxa Branca. 2-1. Próximo jogo, Internacional e Fluminense. O Internacional Bom e Fluminense. Bom Gigante da Beira-Rio. O Internacional em crise com o Falcão. Falcão que eu conheço é o Falcão humorista lá de Fortaleza. A galera de Fortaleza ligada no Falcão. Falcão, de dog no. Então, o Fluminense ganha. 2-0 Fluminense. eu vou com o mesmo palpite do Marcelino aí, 2-0 pro Fluminense. Eu vou de 1-0 pro Fluminense. Eu vou de 3-1 pro Fluminense também, que o Internacional tá vendo uma Mal pra crise aí, muito. Perdeu pro Cruzeiro, agora 4-2 e pra mim 3-1 pro Fluminense é um bom palpite. Agora o próximo jogo. Santa Cruz e São Paulo. O Cobra Coral vai tentar dar uma bicada, dar uma picada no calcanhar do São Paulo. São Paulo que perdeu por 2-1 para o Atlético Mineiro, um jogão no Morumbi. E o Santa Cruz que foi até o estádio, a Arena do Olímpico, a Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre, e empatou em 0-0. Na minha opinião, o Santa Cruz vence por 1-0 a equipe do São Paulo, sem o Edgardo Balsa, que vai comandar a seleção hermana. Eu vou ser do contra, eu vou de 1-0 pro São Paulo. Eu também vou de 1-0 pro São Paulo, porque eu acho que o Santa Cruz não tá assim tão bem. Eu vou arriscar numa vitória do Santa Cruz, né? Porque
Tá vendo aí fazendo resultados bons com os times grandes, então pra mim 2-1 pro Santa Cruz. Próximo jogo. Próximos jogos, Atlético Mineiro, Chapecoense, Corinthians e Cruzeiro. Segunda-feira. Na segunda-feira. Por que o Botafogo e o Grêmio não vão jogar? Porque Botafogo e Grêmio seria aqui a partida, né? Seria realizada aqui, só que aqui na capital, aqui no Rio de Janeiro, estão sendo disputados os Jogos Olímpicos de 2016. E por isso Fluminense e Botafogo não puderam atuar. E daqui a pouco a gente vai falar das Olimpíadas, né? Mas vamos continuar aí com o Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Então, Atlético Mineiro e Chapecoense. Palpite. Atlético vai jogar em casa, né? Vai jogar em casa. 2-0 Atlético Mineiro pra mim, 2-0. Eu vou de 3-1 pro Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tá Cresceu voltando muito a bem jogar no campeonato, bola, né? Eu vou de 2-0 pro Atlético. O trio Tá de ataque do voltando. Atlético tá muito bom. Fred, Lucas Prata E vem de uma Robinho. vitória contra o São Paulo. Vem 2 vitórias contra o São Paulo, contra também o Palmeiras. Palmeiras. De quem ganhou 3-0 mesmo? Foi Santa Santa Cruz. Cruz. Santa Cruz. Então 3 vitórias seguidas. Tá bem o Atlético. Tá bem, o Marcelo Oliveira tá trabalhando muito bem. Ele que foi contestado assim que chegou às Alterosas, chegou lá a Belo Horizonte, lá a cidade do Galo, em Vespasiano. Mas tá muito bem. O Atlético Mineiro vence a Chapecoense por 3-1. A Chapecoense que empatou em 1-1 com o Palmeiras, num pênalti polêmico. Mas eu acho que dessa vez a Chape perde para o Galo. O Galo vai cantar alto lá no Independência. Agora o próximo jogo é Corinthians e Cruzeiro. Cruzeiro que melhorou agora, né? Melhorou um Ganhou de pouco. 4-2 do Internacional, mas Mas também o Internacional continua tá na na zona de rebaixamento. Eu discordo dessa opinião de que o Cruzeiro melhorou, porque só ganhou do Inter porque o Inter também tá na crise, sabe? mas jogou bem contra o Internacional. Jogou bem, tava com o apoio da torcida lá, apesar da torcida estar bem satisfeita com o clube, mas pra mim eu vou de 3-0 pro Corinthians. Pra mim também, o Corinthians vence por 2-0 a equipe do Cruzeiro. O trabalho do Mano Menezes começou a dar flores agora, mas está muito longe o Cruzeiro de ser um grande time. Todos nós sabemos que o Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil, e se você terminar o Campeonato Brasileiro, o primeiro turno, que vem nessa 19ª rodada, para você conseguir pontuar no segundo turno é muito difícil. Exemplo do Vasco, que terminou com 13 pontos o primeiro turno ano passado, fez um bom retorno, mas mesmo assim foi rebaixado. O Cruzeiro encontra-se na 18ª posição, com 18 pontos. Muito pouca pontuação, muito baixa para tentar algo maior no retorno. Pra almejar algo maior no campeonato. Para tentar ficar na elite do futebol, terá que somar no mínimo 46 pontos. Cara, é muito difícil ganhar o Corinthians em São Paulo. Na Arena Corinthians. O Flamengo perdeu de 4-0, vários times também perderam lá. Então, 3-0 Corinthians. Eu vou com o mesmo palpite do Gustavo, vou de 3-0 pro Corinthians. Nós três então estamos com o mesmo Nós palpite. 3. Eu botei 2-0, Corinthians. Você 2-0 e nós 3-0. Nós 3-0. Agora vamos falar sobre Os Jogos Olímpicos, Os Jogos do Olímpicos. Rio 2016. Bom, o Brasil, a seleção masculina, enfrentou a África do África do Sul. Empatou em 0-0. Um jogo Gabriel feio pra Jesus, caramba. né, perdeu aquele gol lá, na cara do gol. Sim. Fofinho. O Gabriel Jesus, né, que foi contratado aí Para o pelo Manchester City pelo por Manchester 5 anos, assinou um contrato de 5 anos. O Gabigol tem proposta da Juventus de Turim, né, a Vecchia Senhora, enquanto o Thiago Maia, o único representante do estado de Roraima na história a se disputar um jogo pela seleção brasileira, a disputar uma competição, tem proposta aí da Lazio, a mesma que quer levar o Felipe Viseu do Flamengo. Já Rodrigo Caio, zagueiro do São Paulo, já está praticamente contratado para o Sevilla da Espanha, o mesmo que levou Paulo Henrique Ganso. Qual o próximo jogo aí do Brasil, Nádia? Brasil e Iraque, domingo às 22 horas no estádio Mané Garrincha em Brasília. De Brasília, a seleção partirá após a partida para Salvador, onde vai encerrar a participação no Grupo A diante da Dinamarca. Vamos dar palpite para Vamos lá. os Jogos Brasil e Olímpicos? Iraque. né? Brasil e Iraque, pra mim, 2-0 pro Brasil. Eu vou de 3-0 pro Brasil. O Iraque não é uma Não seleção conheço muito a seleção boa, do né? Iraque. Ninguém Eu acho conhece. que o da África do Sul também não é muito boa. E o Brasil empatou com 0-0. Ninguém conhece assim, a seleção Iraquiano. do Iraque. Pra você, Ah, mas Marcelino, o- palpite. 3-0. Brasil joga bem, Bem vai jogar palpite. fácil. Pra mim, 2-1 Brasil. 2-1. E você, Sufoco, hein? Vai Já tomar falei gol. 2 a 0. O Brasil tá 2 a 0. mal. Toma Brasil gol. e Dinamarca. Ai, tio. Dinamarca. Já é uma seleção melhor. Já vou seleção. A Dinamarca é a seleção melhor para mim, o Brasil vence. 1-0. mas- 1-0 pra mim também. Eu vou de 2-0 pro Eu vou Brasil. zebra, 1-0 Dinamarca. Que isso? 1-0 Dinamarca. Olha, tá pessimista, hein? Aham. Vamos Dinamarca.
A seleção feminina ganhou 3x0, não Da foi? China China. Da foi. China, Lugar de próximo. chinês é onde? Vendendo pastel. Pastel de flango! Pastel de flango, então, 3x0 chocolate, parabéns ao técnico Vadão, o trio Cristiane muito bem, junto com Marta, que não foi tão bem, mas é a consistência, assistência. a Formiga experiente, está indo para sua 6ª Olimpíada, esse trio aí já conquistou 2 medalhas de prata em Jogos Olímpicos, parabéns, amanhã eu estarei lá no Engenhão, Brasil e Suécia, o jogo às 22 horas no Engenhão, e a seleção feminina fecha a participação diante da seleção da África do Sul. No jogo será realizado na Arena da Amazônia, em Manaus. Vamos dar palpite pro futebol feminino também? Vamos dar palpite para o futebol feminino. Qual é o primeiro jogo mesmo? Já foi Brasil e China. Brasil e China China, 3x0 e agora China. o próximo é Brasil e Suécia. Suécia. Eu vou de, Adversário difícil, hein? eu vou de 2x0 pro Brasil. Eu vou de 3x1 pro Brasil. Eu vou de 1x0 pro Brasil. E você, Marcelo? 2x1. Marta faz um gol no finalzinho. Marta, que é a maior artilheira do Brasil, né, em termos de futebol. Ela marcou 103 gols, superou o Rei Pelé, que ficou com 95 gols. E Marta, pra mim, faz o gol. E a Cristiane é a maior artilheira aí dos Jogos Olímpicos. 13 gols, marcado o último gol contra a China. Isso. Vamos lá, vamos... Para Brasil e África do Sul. África do Sul, 1x0 Brasil. Nossa, 3x0 Brasil. Eu vou de 2x0 pro Brasil. Eu vou de 1x0, que a Suécia, para ganhar das sul-africanas, ralaram, hein? 1x0. Mas tá bom. Brasil 100%, o Brasil permanece sim, em primeiro lugar. Eu acho que o Brasil continua em Manaus. Se o Brasil for segundo, o Brasil vai a Salvador. Mas acho que permanecendo em Manaus lá, as quartas de final, as semifinais e as finais do futebol feminino e masculino serão disputadas no Maracanã. Estádio Mário Filho, né? É o estádio Mário Filho Maracanã, que hoje vai ser palco da abertura, né, das Olimpíadas e o palco também do encerramento. O estádio João Avelange, o Engenhão, será palco de Bolt e companhia. Agora vamos falar Copa do Brasil. Copa do Brasil, Nesse Teve meio de sorteio. semana teve sorteio da Copa do Brasil. na sede da CBF lá na Barra da Tijuca. Quais são os jogos, Marcelino? Rapaz, o pote 1 ficaram as equipes que vieram da Libertadores e mais o Internacional. Né? E no outro pote, o pote 2, foram as equipes que disputaram as 3 primeiras fases da Copa do Brasil. Então, os confrontos ficaram Atlético Paranaense e Grêmio, Santos e Vasco, Atlético Mineiro e Ponte Preta, São Paulo e Juventude, Palmeiras e Botafogo da Paraíba. Tivemos também Fluminense e Corinthians, Internacional e Fortaleza e Botafogo e Cruzeiro. As equipes desse lado esquerdo farão as primeiras partidas em casa. Do lado direito, essas equipes decidirão em casa o seu destino, sendo que Fluminense e Botafogo irão decidir em seus estádios aí alugados, como a Arena da Ilha do Governador será palco para Botafogo e Cruzeiro. Botafogo tendo que decidir, o Botafogo fazer a sua primeira partida na Arena da Ilha. E o Fluminense também fará a sua primeira partida na Arena na Edson Passos, lá no estádio Julite Coutinho. Infelizmente, Botafogo e Fluminense sairão das suas respectivas casas e irão disputar suas vagas, um em Belo Horizonte, o outro em São Paulo. Já o Vasco faz a primeira partida na Vila Belmiro, na Vila do Rei, e decide em São Januário. Isso. Flamengo, infelizmente, foi eliminado Flamengo vai na segunda enfrentar fase pelo Fortaleza. do Fortaleza. O pote do Flamengo quebrou. O Leão Flamengo vai enfrentar o controle remoto. vai enfrentar o sofá na Copa do Brasil. Fortaleza, que eliminou o Flamengo, vai enfrentar o Internacional. Já falamos isso. Já falamos isso. E outro detalhe é que o Leão do Pici, o Fortaleza, o tricolor de aço, do Tiririca, do Fagner, de vários torcedores, eles eliminaram o Flamengo. Mas o Flamengo, ele é tricampeão da Copa do Brasil, perdendo apenas para Cruzeiro e Grêmio com 4 conquistas. E o São Paulo não tem uma conquista da Copa do Brasil, que coisa, hein? Clube grande no Brasil não tem. Atlético Paranaense não tem, Curitiba não tem. Né? Atlético Paranaense que perdeu a única final que foi em 2013. Curitiba também Flamengo. perdeu em 2012 pro Palmeiras. Perdeu 2 finais o Curitiba, para o Vasco e para o Palmeiras. E o Fluminense também perdeu 2 para o Paulista de Jundiaí. E depois, perdeu 2 não, perdeu uma só. Não, perdeu 2 para o Internacional em 92 e para o Paulista de Jundiaí. E depois ganhou em 2007 gol do Roger, que é o maior vencedor da Copa do Brasil. Tem 4 conquistas. O Roger, que hoje é técnico do Grêmio. Bom, galera, então esse aí foi o nosso vídeo aí.
Futebol Master. Se gostaram do vídeo, dê o like, se inscreva no canal. E agradecer a presença do Marcelino, né? Obrigado, eu que agradeço. Mandar um beijo e um abraço para o meu amigo Edson e para minha amiga Simone, que são o pai e a mãe do Arthur. Arthur que nasceu ontem lá em Botafogo, nesse período de tocha olímpica, onde várias personalidades aí tiveram carregando, conduzindo a tocha já está aí na Zona Sul, também sendo bem conduzida. Zagallo, Oscar Niemeyer, várias personalidades, o Pietro Fittipaldi. Nasceu o Arthur, nasceu uma tocha da esperança aí. Quem sabe o Arthur no futuro estará aqui conosco aqui no Cartola Futebol. Parabéns, Davi, que é o tio do Arthur, e parabéns ao Edson e a Simone e a Normélia. Um beijo. Valeu.